I want to thank you for your warm welcome. Eu quero agradecer-vos por me receberem de forma tão calorosa. It's my joy to be worshipping here with you today. É uma alegria estar aqui convosco a adorar o Senhor. I love that you sing some of the songs that we sing in England, Eu aprecio muito o facto de cantarem músicas que nós também cantamos na Inglaterra. and it's a joy for me to share fellowship with you. E é uma alegria ter este tempo de comunhão convosco. I'm one of 3 pastors. Sou um de 3 pastores. We are a church in England of 54 members, Somos uma igreja de 54 membros em Inglaterra and we're 11 years old. e temos 11 anos. A nossa igreja tem 11 anos. So we planted the church in 2013. Então plantámos a igreja em 2013. Some of you know my fellow pastor, Claudio, Alguns conhecem o meu colega pastor Cláudio, who is planting a church in Madeira. que também está a plantar esta igreja na Madeira. And some of you may have been in Madeira last month and met my fellow pastor Tom. E talvez alguns de vocês já estiveram na Madeira, onde conheceram também outro colega meu, chamado Pastor Tom. And we're excited to be planting a church over there in Madeira in Portuguese. E estamos muito entusiasmados por plantar esta igreja na Madeira. It is a joy and honor to share fellowship with you. É uma alegria enorme poder compartilhar este tempo de congregacional convosco. To be reminded that God is getting a people for himself all over the world, here in Portugal and in England and everywhere. E lembrar que Deus está a adquirir um povo de todas as partes, Portugal, Inglaterra, de todos os lugares. So I've taken lots of pictures. Então eu já tirei muitas fotos durante este tempo. I may take a few more, Provavelmente vou tirar mais, just to warn you. só para vos avisar. And I'm going to tell my church all about you. E eu vou contar à minha igreja tudo acerca do Miratejo. And we'll pray for you E estaremos a orar por vós if you will pray for us. e também esperamos que orem por nós. Now today we're going to be looking at Acts chapter 19. Então hoje vamos estudar Atos capítulo 19. So I'm going to ask Pastor Jairo to read Acts chapter 19 verses 1 to 20. Então eu vou pedir ao pastor Jairo para ler o capítulo 19 do livro de Atos, do versículo 1 até o versículo 20. E diz a palavra de Deus: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfaso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Isto foi notório a todos os que habitavam em Éfaso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos.
Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimavam ou os queimaram na presença de todos e, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. So we live in a world full of conflicting and powerful voices. Então nós vivemos num mundo cheio de vozes conflitantes e ideias conflitantes. Political voices, Vozes políticas, religious voices, vozes religiosas, social movement voices, vozes de movimentos sociais, and they're all trying to cram us into their mold. e todas estas vozes tentam nos padronizar dentro do seu molde. In my country, there's a lot of feminism. No meu país existe muito feminismo, There's a lot of confusion around gender. existe muita confusão no que diz respeito ao género. In your country, perhaps it might be the influence of the Roman Catholic Church. No vosso país talvez seja a influência da Igreja Católica Romana. But we all have these powerful voices shaping the way we live. Contudo, todos nós temos estas vozes poderosas tentando nos conformar ou conformar o nosso estilo de vida. And there's always a tendency for us to become scared of those voices Existe sempre uma tendência de ficar atemorizados diante dessas vozes, because they seem so strong porque parecem tão potentes estas vozes and they seem so much bigger and wider than us. e parecem superiores e mais poderosas do que nós. We look at ourselves as a church and then we're a small group in a large world. Vemo-nos como igreja, mas uma igreja pequena dentro de um mundo tão grande. So it's important that we remember the power of the Word of God. Portanto, é importante que nos lembremos do poder da palavra de Deus. It's the Word of God that has power to change our hearts. É a palavra de Deus que tem o poder de mudar os nossos corações, The power to cleanse from sin, o poder de limpar o nosso pecado to impart eternal life through the death and resurrection of Jesus e Christ. de nos infundir vida através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. It's the power of the Holy Spirit as He works through the Word of God. É o poder do Espírito Santo enquanto ele trabalha através da palavra de Deus. Now, if you were at the conference yesterday, Bem, se estiveram na conferência ontem, you heard Pastor Mario speaking about the ministry of the Holy Spirit ouviram o pastor Mário a falar acerca do ministério do Espírito Santo. in calling men to preach the Word Enquanto o Espírito Santo chama homens para pregar a palavra, and to work through the Word of God e este Espírito Santo também trabalha através da palavra. to build up the church E nesse inteirinho, Cristo edifica a sua igreja através da palavra and to glorify Himself. e glorificará através desta mesma palavra. Now, Acts 19 shows us God at work through His Word being preached. No capítulo 19, vemos como é que Deus trabalha através do seu Espírito enquanto a palavra é pregada. It tells us how Paul went to Ephesus to plant a church. Conta-nos como Paulo foi para Éfeso para plantar uma igreja. Ephesus was a big city. Esta era uma grande cidade, It was a pagan city. era uma cidade pagã. It was the commercial center of the region known then as Asia. Éfeso era o centro comercial da região da Ásia. It was full of idolatry. Estava cheia de idolatria The people lived in fear of evil spirits. e por causa disso o povo vivia temeroso de espíritos malignos. It was a city where Satan ruled. Era uma cidade onde Satanás governava. And that's where Paul went to plant a church. E foi aqui que Paulo decidiu plantar uma igreja. And we're going to see the gospel preached in 3 different situations. Agora vamos ver o evangelho a ser pregado em 3 diferentes ocasiões. And we're going to see 3 responses E com isto to veremos that word. 3 respostas a esta mesma pregação. And we're going to see how each of those responses ultimately gave glory to God. E veremos como cada uma destas respostas deu glória a Deus, trouxe glória a Deus. And built up the church. E no processo edificou a igreja. And we can use those examples to apply to our own lives, Agora podemos usar estes exemplos para aplicar às nossas vidas, to encourage us para nos encorajar, as we also hold out the word of life enquanto possuímos a palavra de Deus, in the midst of a dark world. no meio de um mundo tenebroso.
But the story of Paul at Ephesus doesn't start in Acts chapter 19. Mas a história de Paulo em Éfeso não começa no capítulo 19. It starts at Acts chapter 18. Começa no capítulo 18. So the first thing we're going to think about is the gospel message believed. Então a primeira coisa que queremos ponderar esta manhã é acerca da mensagem do Evangelho crida. A mensagem do Evangelho crida. I'm going to ask Pastor Jairo to read from chapter 18, verses 24 to 28. O pastor Jair irá ler o capítulo 18 do mesmo livro, do versículo 24 até o versículo 28. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e, quando o ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar à Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. So here we meet the Apollos, Então aqui conhecemos Apolo, and he was an Alexandrian Jew. e ele era um judeu de Alexandria. He had heard the message of John the Baptist. Ele conhecia a mensagem de João Batista. And verse 25 says he was instructed in the way of the Lord. E o versículo 25 diz-nos que ele foi instruído no caminho do Senhor. But all he knew was the baptism of John. Mas tudo o que conhecia ele era o batismo de João. So he knew about repentance of sin, Então ele conhecia o arrependimento ao pecado and he was waiting for the Messiah, e expectava a vinda do Messias. but he didn't know that Jesus was the Messiah. Mas ele não sabia que Jesus era o Messias. And so Priscilla and Aquila took him to one side. Então Priscila e Áquila levaram a um canto, They told him about Jesus, explicaram-lhe acerca de Jesus and he believed. e ele creu. But he doesn't seem to have told those people he was teaching in Ephesus. Mas ele não contou isto àquelas pessoas que ele ensinava em Éfeso. So there were these disciples that Apollos had preached to Então estes discípulos que ouviram a pregação de Paulo, that he left behind when he went to other cities. estes discípulos que ouviram a pregação de Apolo e foram deixados lá por Apolo, And these are the disciples that we read in chapter 19, verse 1, Paul gets to meet. estes são os mesmos discípulos que Paulo conhece no capítulo 19 de Atos. And they believed what Apollos had told them. They were repentant of their sin, E eles acreditaram na altura naquilo que Apolo pregou. Eles arrependeram-se do seu pecado, they were waiting for the Messiah, esperavam também o Messias. but they had no idea of forgiveness of sin and eternal life through Christ. Contudo, não tinham a noção do perdão de pecados e da vida eterna. They were genuinely religious people, Eles eram genuinamente religiosos, but not saved. mas não eram salvos. So they were missing Jesus. Então eles careciam de Jesus. They had not heard of his death. Não conheciam a morte de Jesus, They'd not heard of his atoning blood. nem sabiam acerca do seu sangue expiatório, They'd not heard of his resurrection. não conheciam acerca da ressurreição They'd not heard of his ascension. e não conheciam da sua ascensão. They'd not even heard of eternal life through E him. nem conheciam sobre a vida eterna através de Jesus. They knew about repentance, but nothing else. Conheciam apenas acerca do arrependimento. They were like an empty vessel waiting to hear the gospel. Eles eram como um vaso vazio esperando ouvir o Evangelho. So when Paul came and told them about Christ, Então quando Paulo veio e ensinou-lhes acerca de Cristo, they straight away believed, eles de imediato acreditaram and they received the Holy e Spirit, receberam o Espírito Santo. and they were baptized. E o texto diz que foram batizados. The news about John's baptism prepared them Então as notícias acerca do batismo de João Batista preparou este povo, but only when they heard about Jesus mas, did they know how to receive eternal life. mas somente quando ouviram acerca de Jesus é que entenderam como poderiam receber a vida eterna. And there were just 12 men. E é interessante porque eram apenas 12 homens.
Maybe there were some women and children too we don't know about. Talvez houvesse mulheres e crianças nesse momento, But 12 men mas eram apenas 12 homens. in a big pagan city. Numa grande cidade pagã. But their response was to the gospel of Jesus Christ to believe and receive eternal life. Mas a sua resposta foi crer e receber a vida eterna através de Cristo. See, in the work of the gospel, we're not looking to build empires. Sabem, no trabalho do Evangelho, nós não procuramos construir impérios. We're just seeking to bring the gospel to those whom God is saving for himself. Apenas queremos trazer o Evangelho àqueles que Deus escolheu para si mesmo. We don't care if it's 1,200 or just 12. Não nos importa se são 12.000 ou apenas 12. We just want to share the gospel with those whom God is saving. Apenas queremos compartilhar o Evangelho para aqueles que Deus quer salvar. But do you see what God was doing in Ephesus? Mas conseguem ver o que Deus está a fazer em Éfeso? He prepared them through Apollos' teaching to hear the Ele gospel. preparou estes indivíduos através do ensino de Apolo para ouvirem o Evangelho. Even though Apollos himself at the time didn't know the gospel. Mesmo sabendo que Apolo, naquela altura, não conhecia o Evangelho. God often does that. He prepares people to wait so that when we come to share our testimony with him, they are ready to be saved. Deus faz isto com frequência. Ele prepara pessoas para quando chega o momento exato para ouvir o Evangelho, elas sejam salvas. It reminds me of an elderly couple in our church back home. Faz-me lembrar de um casal já idoso na Inglaterra. He had been to a charismatic church and had a little bit of teaching and seemed to be saved. Este senhor cresceu na igreja carismática e tinha um pouco de ensinamento doutrinal e talvez pareceu-me que ele era salvo. She came from a Roman Catholic church Mas a sua esposa veio de uma igreja católica romana and she didn't understand the gospel. e ela não entendia o Evangelho. She had had a previous bad husband. Ela, no seu passado, ela teve um casamento mau, o seu marido era mau, do seu antigo casamento. So that when I asked her, has God saved you? Então quando eu perguntei a esta senhora, Deus salvou-te? She said, yes, God saved me from my first husband. Sim, Deus salvou-me do meu antigo marido. But now she has understood the gospel. Mas agora ela entendeu o Evangelho. And she's thrown away her rosary Ela já não usa o rosário and she's walking with the Lord. e agora caminha com o Senhor. Do you see, God had prepared that couple. Então Deus preparou esse casal. The one had a little bit of teaching. Tinha apenas um pouco conteúdo de ensinamento. The other knew about God but didn't know how to be saved. A outra sabia acerca de Deus, mas não sabia como ser salva. So when they came to hear the truth, they believed. Então quando ouviram a verdade, creram. And that is what we need to remember, that when we are sharing the gospel with people, Então precisamos lembrar disto. Enquanto compartilhamos o Evangelho com as pessoas, we're not doing God's work for him, nós não estamos a fazer a obra de Deus para essa pessoa. but we are enabling ourselves to be instruments of his grace to those whom he has already prepared. Mas estamos a disponibilizar-nos para sermos ferramentas de Deus para comunicar o Evangelho a estas pessoas que Deus tem preparado. So that's the first response that we see to the gospel. Então essa é a primeira resposta ao Evangelho. Somebody who was prepared by God and they heard the gospel and they believed. Há alguém que estava a ser preparado por Deus, ouviu o Evangelho e creu. Now here's the second response to the gospel. Agora também vemos aqui uma segunda resposta ao Evangelho. Here we see the gospel being rejected. Aqui vemos o Evangelho a ser rejeitado. I'm going to ask Pastor Jairo to read to us again from Acts chapter 18, verses 18 to 21. Então vamos ler Atos capítulo 18, versículo 18 até o versículo 21. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfaso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhes eles que ficasse por mais tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfaso. So here was Paul's first visit to Ephesus. It was very brief. Então vemos aqui a curta visita de Paulo a Éfaso. Foi muito curta.
He went to the synagogue to teach, which was what he normally did, Ele foi para a sinagoga para ensinar o que ele fazia normalmente. and they loved it. E eles amaram o Paulo. They wanted to hear more. Eles queriam ouvir mais da They- palavra. They invited him to stay and teach them. E convidaram-no a ficar e ensinar a palavra. But Paul had other priorities, so he had to go elsewhere. Mas Paulo tinha outras prioridades e tinha que ir para outro lugar. But he promised that he would return to teach them if God gave him the opportunity. Mas ele prometeu voltar se Deus assim lhe desse a oportunidade. Now, in Acts chapter 19 and verse 8, Agora, no capítulo 19 de Atos, versículo 8, we see what happened next. vemos o que aconteceu a seguir. He entered the synagogue, Entrou na sinagoga, he taught for 3 months, ensinou durante 3 meses and they hated it. e eles odiaram. These people who had initially been so receptive, it seems, to his teaching, Estas pessoas que a princípio estavam receptivas ao seu ensinamento and he must have been thinking they would long to know more. e que Paulo provavelmente estava a pensar que eles quereriam conhecer ainda mais, These same people estas mesmas pessoas hated the gospel. odiaram o Evangelho. The more Paul taught, Enquanto mais Paulo ensinava, the more they rejected him. eles rejeitavam. And there were people stood in front of the congregation E havia pessoas que se levantavam diante da congregação, contradicting what Paul was saying. contradizendo aquilo que Paulo estava a dizer. I'm so glad that Pastor Jairo wasn't doing that. Eu estou tão contente que o pastor já não está a contradizer aquilo que eu estou a dizer. I hope. Eu espero que ele não esteja a contradizer. So he could not stay there. Paul could not stay in the synagogue. Então Paulo não poderia ficar aí nessa sinagoga. Those who had initially received the teaching completely rejected him and threw him out. Aqueles que inicialmente receberam o ensinamento agora estão a rejeitar o ensinamento em toda a sua plenitude. And some believed, and they went next door to the hall of Tyrannus. Mas alguns creram, então Paulo foi para esta casa, esta escola de Tirano. God had provided them a place to meet. Deus providenciou um lugar para que para congregassem. By the way, my church doesn't have a place to meet. So, Aliás, a nossa igreja lá na Inglaterra não tem um lugar para congregar. so pray for us because we would like one. Por isso, orem por nós, porque nós necessitamos de um lugar, de um local para congregar. So Paul was in the house of Tyrannus, the hall of Tyrannus, and he was teaching the people. Então, Paulo estava aqui nesta escola de Tirano ensinando às pessoas. And notice in verse 8 of chapter 19, E reparem no versículo 8 do capítulo 19. notice Paul's technique in sharing the gospel with them. Reparem na técnica de Paulo enquanto compartilhava o evangelho a este público. It says he was reasoning and persuading. Diz que ele disputava e persuadia. Now, this word reasoning carries the meaning of teaching and preaching, as I am preaching to you now. Agora, esta palavra disputar carrega o significado de ensino, como eu estou a fazer agora. There may also have been some question and answers going on because that happened in the synagogue. Provavelmente haveria perguntas e respostas, porque era comum acontecer isso na sinagoga. But this idea of reasoning is very much a teaching kind of term. Mas a ideia de disputando traz o conceito de ensino, de doutrinar. One person speaking and the others listening, Uma pessoa a falar e outros a ouvir. just like you are doing now. Assim como vocês estão a fazer. But the term persuading Mas a palavra, ou o termo persuadir, has more to do with exhortation and conviction, tem mais a ver com trazer convicção. speaking like a friend to a friend, Como exortar, falar de um amigo para outro. as you might do to your friends and neighbors at home. Assim como fazemos com os nossos amigos e os nossos vizinhos. There's more of the sense of a relationship between Paul and his hearers there. Terá mais um espírito relacional que vemos aqui naquilo que Paulo diz. And this is how Paul would confront the false teachings that they had heard, E é assim que Paulo confrontava os falsos ensinamentos que ouvira. and how he would challenge their beliefs, E como desafiava as suas crenças. and how he would persuade them to devote themselves by faith to the Lord Jesus E Christ. como persuadia as pessoas a uma mais profunda piedade ao Senhor Jesus. He was a teacher, yes, Ele era sim um professor,
but also a friend too. mas também um amigo para estas pessoas. And he sought to present the gospel to the people there in the hall for 3 years. E ele intentou pregar ou ensinar o Evangelho durante 3 anos. And don't miss what happened. Agora, não percam aquilo que aconteceu aqui. We read in verse 10 Vemos aqui no versículo 10 that all Asia heard the message. que neste processo toda a Ásia ouviu a mensagem. Now you need to understand that's not every single person in the whole of the region called Asia. Agora, precisam de entender que isto não é todos os indivíduos da zona da Ásia. But Ephesus was a big city and people would come from all over the region to trade and to live. Agora, Éfeso era uma grande cidade e pessoas de toda a Ásia vinham para Éfeso para negociar e viver. There were lots of immigrants. Eles tinham muitos imigrantes. And they came and they heard the word of truth at the hall of Tyrannus. Então eles vinham e ouviam a verdade do Evangelho nesta escola de Tirano, And they were saved. eram salvos And they went and they took the gospel to the places they had come from. e posteriormente levavam o Evangelho que ouviram a outros lugares. Kind of reminds me of what we're trying to do in planting a church in Madeira Isto lembra-me daquilo que nós estamos a fazer, a Igreja de Inglaterra, com Madeira, queremos plantar esta igreja. and what you guys are doing in planting different churches near here in Portugal. E o que vocês estão a fazer na plantação de igrejas aqui em Portugal continental. So despite the rejection of the gospel, Então, apesar da rejeição do Evangelho, the gospel still spread. o Evangelho mesmo assim expandiu-se. And people all over the region heard the truth and believed. E as pessoas em toda a região ouviram o Evangelho e acreditaram. We should never be discouraged by rejection. Não devemos ficar desencorajados com a rejeição. Whether it's rejection of your message as a church, Pode ser uma rejeição à mensagem da igreja, or whether it's rejection at home or in the workplace or in your neighborhood. ou pode ser uma rejeição a nível pessoal, no trabalho, escola ou casa. We should expect it because the world rejected Jesus. Aliás, devemos esperar essa rejeição porque o mundo rejeitou Jesus. But we should never be discouraged by it. Mas não devemos ficar desencorajados por essa rejeição. God is not hindered, or he's not held back by opposition, by rejection. Deus não é inibido por causa da rejeição, não é impedido por causa da rejeição. Paul just went on preaching the gospel anyway, O Paulo continuou mesmo assim a pregar o Evangelho. and that's what we should do. E é isso que devemos fazer também. God is in control. Deus está no controlo. He will save the people he is choosing to save. Ele salvará as pessoas que Ele escolheu salvar. And we just present the gospel, whether from the pulpit E nós apenas pregamos o Evangelho, seja do púlpito, or in the hairdressers ou na nossa casa, or in the supermarket ou mesmo no supermercado, or in the home. ou em casa. So the gospel rejected did not hold back the word of God. Então este Evangelho que estava a ser rejeitado não inibiu a palavra de Deus. And that's the second response we've Yes. seen to the preaching of the gospel. E esta é a segunda resposta que vemos com respeito à pregação do Evangelho. The first one was the gospel was believed. A primeira resposta é a crença no Evangelho. The second one was the gospel was rejected. E a segunda resposta é a rejeição ao Evangelho. And the third one is that the gospel was imitated. E a terceira resposta é a imitação ao Evangelho, ou do Evangelho. I'm going to ask Pastor Jairo to read from chapter 19 of Acts, from verse 11 down to verse 20. Então vamos a capítulo 19 e vamos ler do versículo 11 até ao versículo 20. 20? 20. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega." E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: "Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno
assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. So all Asia was coming to Ephesus, and some of them were hearing the gospel and taking it back. Então toda a Ásia vinha até Éfeso e alguns ouviam o Evangelho e levavam o Evangelho de volta às suas casas. And God was doing amazing things to attest to the truth of his message. E Deus estava a fazer coisas extraordinárias para testificar da veracidade da sua mensagem. It seems that even handkerchiefs and aprons that had touched Paul had power to heal. Aparentemente, até lenços e aventais tinham o poder de curar. And people were taking these things and being healed, and the word was getting around. E as pessoas tocavam nestas coisas que eram de Paulo e eram curadas e a palavra era espalhada pela zona. Now, before you go and start grabbing random pieces of Pastor Mario's clothing, Então, antes que saiam daqui e agarrem os lencinhos e os aventais do Pastor Mário, let me tell you that aprons and handkerchiefs never saved anyone. deixem-me-vos dizer que aventais e lencinhos nunca salvaram ninguém. God chose those things to attest his message. Deus usou estas coisas para testificar da sua mensagem. It's the power of the gospel that saves people. É o poder do Evangelho que salva pessoas. And for those early days of the church, God did things like this to attest to the reality of the message people were hearing. E nos primórdios da igreja foi o que Deus utilizou para assegurar a veracidade da mensagem. But you can imagine how popular that message became when people were healed just by touching a cloth. Mas podem imaginar o quão popular tornou-se esta mensagem depois de pessoas verem que vários eram curados por este tecido, por estes pedaços de tecido. I mean, who needs a doctor? Quem precisa de um médico quando isto acontece? You can imagine how popular it would have been, and the message was seen to be successful. Podemos ver o quão popular isto tornou a mensagem de Paulo. And wherever something is successful, there will always be people who want to get in on that success. E onde existe êxito e sucesso, sempre haverá interesseiros. People who want to imitate in some way so they can get some of that success for themselves. Pessoas que querem copiar, de certa forma, o que está a acontecer para que tenham lucro neste processo. Whether it's to get the status and the popularity, Seja para ganhar popularidade ou fama, or whether it's simply to get a bit of money. ou mesmo para ganhar algum dinheiro. And it was the same in Ephesus. E isto estava a acontecer em Éfeso. Because of the paganism of Ephesus, Por causa do paganismo desta cidade, there was a whole industry around magic havia uma indústria que envolvia mágica, and paganism paganismo and also exorcism, e até exorcismo. because they lived in fear of those evil spirits. E eles faziam isto porque temiam estes espíritos malignos. So anyone who had or claimed to have power over those spirits Então todos aqueles que diziam que tinham poder sobre estes espíritos could earn a nice living. poderiam ganhar a vida com este trabalho. Like today, if a brand sells well, people want to copy it. A mesma coisa acontece hoje em dia. Se uma marca, isso era brand? A brand. Se uma marca proclama isto, toda a gente quer imitar esta marca. And of course, in Ephesus, there were these Jewish exorcists. There were quite a few of these, and they were operating in the same way to get a living for themselves. E neste caso havia estes judeus exorcistas que viram este comércio e queriam ganhar algum lucro através deste trabalho. But they heard about Paul and these healings that were taking place. E ouviram acerca de Paulo e destes milagres, destas curas que Paulo fazia. And they liked the success that he seemed to have. E eles agradou-lhes este êxito que Paulo tinha. So they thought they could buy into that success. Então eles pensavam que podiam comprar ou podiam entrar neste êxito, este sucesso.
So instead of using their spells to try and exorcise the spirits, take out the spirits, Então, em vez de usar as suas fórmulas mágicas para exorcizar pessoas, they tried using the name of Jesus. eles agora mudaram usando o nome de Jesus. Now, they didn't understand that the power to change comes through the Holy Spirit working through the gospel preached. Agora, eles não entendiam que o que muda as pessoas é a mensagem do evangelho pregada. They just thought they could use a word and it would work. Eles pensavam que somente usando uma palavra era suficiente para mudar as pessoas. Now, these 7 sons of Sceva, who were exorcists, Agora, estes 7 filhos de Seva, que eram exorcistas, tried to use the name of Jesus that Paul preached tentaram usar o nome de Jesus que Paulo pregava to get rid of the evil spirits. para livrarem-se dos espíritos malignos. But you can't fool an evil spirit. Mas nós não podemos enganar os espíritos malignos. When a spirit comes across God or someone who is preaching in the name of the Lord, they have no power to act. Quando o Espírito aparece durante a pregação da palavra de Deus ou da obra de Deus, eles agem, reagem. Evil spirits can't touch God's people. O povo, ou os espíritos malignos, não podem tocar no povo de Deus. But the sons of Sceva were not God's people. Mas os filhos de Seva não eram o povo de Deus. So they overpowered these men, Então estes espíritos apoderaram-se destes homens, they beat them up violentaram estes homens and humiliated them, e humilharam estes homens. and they fled naked. Então estes homens nus fugiram. Now our world is full of counterfeit gospels. Então no nosso mundo está cheio de falsos evangelhos. People and organizations which will try to buy into the success of the truth. Pessoas e organizações querem comprar o êxito da verdade. Roman Catholicism will be one of them. O catolicismo romano é um destes exemplos. They exalt Mary over Christ. Exaltam Maria sobre Cristo, They exalt the Mass over the cross. exaltam a missa em detrimento da cruz. They say that if you do such and such a thing, then you can, that they say, you can get eternal life. Dizem, se tu fizeres isto e isto, podes adquirir ou ganhar a vida eterna. Or at least that you could hope for it. Ou pelo menos podes esperar ganhar a vida eterna. And they do it all in the name of Jesus. E eles fazem tudo isto em nome de Jesus. And they even use biblical words. E até usam palavras bíblicas para isto. But it's not the gospel. Mas não é o Evangelho. They aren't teaching people to put their faith solely in Jesus Christ Eles não estão a ensinar as pessoas a colocar a sua fé somente em Jesus and his sacrificial death e no seu sacrifício vicário and his resurrection life. e na sua ressurreição para a vida. There are also evangelists on the TV and internet Às vezes até os evangelistas na internet e na televisão peddling a false gospel for money. promovem um falso evangelho para ganhar dinheiro. And there are any number of influencers and celebrities on social media E vemos também influenciadores e celebridades nas redes sociais who want to teach us about how we should find satisfaction and fulfillment and even eternal life. que querem ensinar-nos como podemos ter plenitude, satisfação e até mesmo vida eterna. None of these is a true gospel. Nenhum destes é o verdadeiro evangelho. Only the gospel of Jesus Christ brings eternal life. Apenas o evangelho de Jesus Cristo traz vida eterna. And the sons of Sceva found that out to their cost. E os filhos de Seva descobriram isto às suas custas. But notice that in all this episode, God was working in the background. Mas nota que em todo este cenário, Deus estava a trabalhar nos bastidores. In those verses that Pastor Jairo just read, Os versículos que o pastor Jair acabou de ler, Paul only gets mentioned once, Paulo é mencionado apenas uma vez. and he's not part of the action. E ele não faz parte desta ação. Nonetheless, God was working in the background. Contudo, Deus está a trabalhar nos bastidores. And there were two results of this event with the sons of Sceva. E, consequentemente, surgem dois resultados neste evento, neste incidente dos filhos de Seva. In verse 17, we see that the name of the Lord Jesus was glorified. Vemos no versículo 17 que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. As people heard about what had happened with the sons of Sceva, Enquanto as pessoas ouviam daquilo que aconteceu com os filhos de Seva, they saw that they should transfer their fear from the evil spirits eles viram que deveriam transferir o seu temor dos espíritos malignos
to the name of Jesus Christ, ao nome do Senhor Jesus Cristo. because they had heard even the evil spirits say that Jesus was more powerful than them, Porque eles ouviram que até os espíritos malignos diziam que Jesus era mais poderoso que eles and that they had to obey him, but not the sons of Sceva. e que deveriam obedecer a ele e não os filhos de Seva. And the fear of the Lord began to spread, and people began to know that Jesus is God. E o temor do Senhor começou a crescer e as pessoas começaram a conhecer que Jesus é o Filho de Deus. The second result of that was that believers began to appear. Disto, o segundo resultado que vemos aqui é que vários crentes começaram a surgir. Because in verses 18 and 19 we read about how they came to burn all their magic books. Porque nos versículos 18 e 19 vemos como estes indivíduos vieram para queimar os seus livros mágicos. Now these magic books were very important and very valuable. Agora, estes livros mágicos ou livros de magia eram muito importantes e muito valiosos. People in Ephesus would use them as a manual for life. Os efésios usavam isto como um manual da sua vida. As you use a recipe book to cook a meal or a cake, Assim como nós usamos um livro de culinária para confeccionar um bolo ou qualquer comida, so they would use a magic book to determine how they should live. eles usavam estes livros mágicos para determinar a forma como viveriam. But now, as the fear of the Lord increased, Mas agora, enquanto vemos esta expansão do temor do Senhor no povo, believers bought their books from their house to be burnt. os crentes trouxeram os livros das suas casas para serem incinerados. Perhaps these were believers who had not yet openly confessed Christ. Talvez tenham sido cristãos que ainda não tinham confessado publicamente acerca de Jesus. They'd stopped using their books, but they hadn't come out as followers of Jesus Christ. De facto, deixaram os seus livros, mas não tinham proclamado que eram filhos de Deus, que eram seguidores de Jesus. Or perhaps these are people who, just hearing about what Paul was doing and what happened with the sons of Sceva, confessed faith in the Lord Jesus Christ right there and then and brought their books. Ou talvez eram pessoas que naquele momento ouviram daquele incidente com os filhos de Seva e confessaram o Senhor Jesus Cristo naquele momento e trouxeram os livros para serem queimados. But they did. They bought their books and they made a great pile in public. Então eles fizeram uma grande pilha em público, em praça pública daqueles livros And they burnt the whole lot e queimaram toda of those books was 50,000 pieces of silver. E lemos que o valor de todos aqueles livros redondava 50.000 peças de prata. That's the pay for a laborer for 50,000 days. Isto é um pagamento para um trabalhador durante 50.000 dias de trabalho. That's a very public testimony to the conviction of these people who had come to fear Jesus Christ. Então isto é uma demonstração pública e radical para estas pessoas que viriam a acreditar no Senhor Jesus. And yet, Paul hadn't said a word. E ainda assim, se podem ver que Paulo não disse uma palavra. We should not be dismayed when we hear false gospels and powerful teachings appear and they seem to be successful. Não devemos desanimar quando ouvimos falsos evangelhos e vemos de certa forma estes falsos evangelhos a ter êxito. For even where the gospel isn't being preached at the time, God is in control. Mesmo quando o evangelho não está a ser pregado naquele momento, Deus está no controle. We say He's sovereign. Dizemos que Deus é soberano. God is able to use even the bad things that people do and the events of history for His own glory. Deus é capaz de usar os eventos maus e pessoas más para a sua glória. You remember the example of Joseph in the Old Testament, Lembremos do exemplo de José no Antigo Testamento. how his brothers sold him into slavery, Como os irmãos venderam-no para a escravidão. and he was a slave in Potiphar's house. Ele era um escravo na casa de Potifar. There was a false accusation that resulted in him being in prison. Houve uma falsa acusação que o levou para o cárcere, But then God took him took him into Pharaoh's house and made him prime minister. mas Deus elevou-o à casa do faraó e tornou-o um primeiro-ministro. Joseph and the other brothers came into Egypt to get out of the famine. Então Jacó veio com os seus filhos por causa da fome até o Egito. Jacob died, Jacó morre and Joseph's brothers were afraid that Joseph might now take his revenge. e os irmãos temem que agora José vai vingar-se de tudo aquilo que eles fizeram. But do you remember what God said to reassure them?
Mas lembram-se daquilo que foi dito para assegurar estes irmãos? He said, God, you meant it for evil, José disse: vocês intencionaram isto para mal, but God intended it for good. mas Deus tensionou isto para o bem. Even the evil circumstances of Joseph's life had been part of God's plan. Até as circunstâncias malignas na vida de José faziam parte do plano de Deus. And so he used those circumstances Então ele to usou save estas them. circunstâncias para salvá-los. So, three things we have seen, three responses to the Word of God. Então vimos 3 respostas à palavra de Deus. We've seen the Word of God believed, Vimos a palavra de Deus querida, we've seen the Word of God rejected, vimos esta mesma palavra rejeitada and we've seen, in some sense, the Word of God imitated. e vimos de algum modo esta palavra, mesma palavra, ser imitada. And at every point, E em todo momento, God was in control to glorify Himself, Deus controlava tudo para a sua glória to spread the Word of God, e para espalhar a sua palavra and to build the e church para edificar a igreja and honor His own name. e honrar o seu próprio nome. What sort of people should you and I be Que tipo de pessoas devemos ser in response to what we have read this morning? como resposta daquilo que lemos e ouvimos esta manhã? Well, first, we should be convinced of the power of God through the gospel. Primeiro, devemos estar convictos do poder de Deus através do Evangelho. We shouldn't be discouraged by those voices that constantly we hear denying God and denying all that we stand for. Não devemos desencorajar com estas vozes que ouvimos constantemente, que tentam negar Deus. We should remain convinced that when we preach the word of God, God will save those whom He is saving. Devemos ter a convicção de que nós, enquanto pregamos o Evangelho, através deste Evangelho, Deus irá salvar aqueles a quem Ele escolheu. There will be some who reject the gospel. Haverá aqueles que negarão o Evangelho. There will be some who ridicule the gospel. Haverá aqueles que vão ridicularizar o Evangelho. But God's word still has its power to save. Mas a palavra de Deus ainda tem o poder para salvar. And it still is the only way. E é a for eternal única life. forma, o único caminho para a vida eterna. So we need to remember and be convinced of the power of God's word to save. Então devemos lembrar e estar convictos que a palavra de Deus é o poder para salvar. And also we need to stick to gospel preaching. E também devemos nos comprometer com a pregação do Evangelho. In my country, many churches have veered away from the truth. No meu país, muitas igrejas desviaram-se da verdade. They, under pressure from the world, they have changed their teaching, Por causa da pressão do mundo, mudaram o seu ensinamento. playing down what the world doesn't want to hear, Diminuíram ou embelezaram aquilo que o mundo não quer ouvir and speaking in a way which the world would like them to speak. e começaram a falar de uma forma agradável ao mundo, uma forma que o mundo exige. We must never do that. E nós não devemos fazer isto nunca. No matter how small and insignificant we might feel, Por mais pequena e insignificante seja a nossa igreja, ou sejamos nós, we must stick to gospel preaching. devemos nos comprometer com a pregação do Evangelho. And the gospel in the Bible, not the gospel that someone wants to make up. E eu falo do Evangelho da Bíblia, não um Evangelho inventado por alguém. Not simply preaching as I'm preaching to you now, Não apenas pregando como eu estou a fazer agora aqui convosco, but when you're with your family mas quando estão com a vossa família, and your friends com os vossos amigos, and your neighbors, vizinhos, holding out the word of life, levanta a palavra da vida, reasoning and persuading, persuadindo e convencendo, because you have, if you belong to Jesus Christ, the word of life. porque tu tens, se de facto és de Cristo, a palavra da vida. And they desperately need to hear and E believe. os perdidos desesperadamente precisam de crer para serem salvos. And we shouldn't be discouraged by rejection when it comes, Não devemos ficar desencorajados quando somos rejeitados, nor indeed if some show an interest at first but then fall away. nem com aquelas pessoas que pregamos o Evangelho, mostram interesse, mas depois desviam. This is all part of gospel ministry. Tudo isto faz parte do ministério evangelístico. We shouldn't be discouraged by it, but we should go on teaching. Não devemos nos desencorajar, mas devemos continuar neste ensinamento, a ensinar o Evangelho.
Nor should we be discouraged by those who imitate the gospel and bring a bad name to the Lord Jesus. Nem devemos desanimar com aqueles que apenas imitam o Evangelho, mas trazem desonra ao nome de Jesus. They may be popular, Podem ser populares, but they have no power. mas não têm poder. Their name will die with them. O seu nome morrerá juntamente com eles. Only the name of Jesus Christ brings eternal life. Só o nome de Jesus traz vida eterna. True disciples of Christ will never be attracted to an imitation gospel. Verdadeiros discípulos de Jesus não serão atraídos por uma imitação do Evangelho. And let us remember to rejoice in our salvation. E lembremos-nos de alegrar da nossa salvação. I've loved singing the praises of God with you today. Eu gostei muito de cantar convosco esta manhã. You sing some of the songs that we sing in English, Cantam as mesmas músicas que nós cantamos na Inglaterra em inglês. and I love to hear the songs that are Portuguese songs where you're praising God. E eu gosto de ouvir as músicas que cantaram aqui em português que exaltam o nome do Senhor. What an amazing God we have to praise, Não temos um grande Deus que é digno do nosso louvor, who has taken sinful people like us, que agarrou pecadores como nós, changed our hearts, mudou o nosso coração, enabled us to believe in Him capacitou-nos para crer nele, when so many others have not turned to Him, enquanto outros não creem nele. and purely out of His own grace, given us eternal life E somente e unicamente através da sua graça deu-nos vida eterna and a place with Him in heaven. e um lugar com ele no céu. We have more to give thanks to God for than anyone else in the world. Temos mais para agradecer do que qualquer um neste mundo. So let us not forget to go on rejoicing in this wonderful gospel that He has revealed to Por us. isso não nos esqueçamos de regozijar-nos por este evangelho que Deus nos deu. As we hold out the word of life to In- sinners, Enquanto levamos a palavra da vida a pecadores, God will act through our preaching of His word, Deus irá agir através da pregação da sua palavra. whether to harden their hearts Deus agirá de forma a endurecer os seus or corações to soften them and bring them to Christ. ou agirá de forma a amolecer os seus corações de forma a trazê-los a Cristo. So let us hold fast to the gospel of Jesus Christ, Então permaneçamos no evangelho do Senhor Jesus Cristo, so that the name of Jesus is glorified in us here in Lisbon, para que o nome de Cristo seja glorificado em nós, aqui em Lisboa, in Rugby in England, em Rugby, Inglaterra, and across the whole world. e através de todo o mundo. I'm going to ask Pastor Jaro to finish in prayer for Então eu us. vou pedir ao pastor Jar para que termine uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos-te, Pai, por nos salvares através do sangue de Jesus Cristo. Agradecemos-te, Pai, porque entregaste, não poupaste o teu Filho Jesus Cristo, o teu único Filho, para ser brutalmente mutilado naquela cruz, por causa dos nossos pecados, e ressuscitar ao terceiro dia para nos dar vida e uma vida plena. A única coisa, Senhor, que tu pedes é que nos arrependamos do nosso pecado, das nossas transgressões, da nossa imoralidade, da nossa ilegalidade, da nossa perversão, e coloquemos a nossa fé naquele que é o único que nos pode salvar, aquele que é o teu Filho, Jesus Cristo. Não é fé nas nossas obras, tu não nos pedes fé em instituições, não nos pedes fé na nossa fé, demandas que a nossa fé seja colocada àquele que tu escolheste para ser o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Pedimos, Senhor, se há alguém aqui que ainda não tem esta convicção, confiança no teu Filho, no teu maravilhoso Filho, que foi destruído o seu corpo por causa do nosso pecado e ressuscitou ao terceiro dia, pedimos, Senhor, que tu graciosamente, na tua soberania e graça e misericórdia, lhe concedas a fé para que os olhos sejam abertos e que ele veja a riqueza que é este grande Salvador. Pedimos, Senhor, porque só tu é que tens o poder de quebrar os argumentos, os sofismas, as pirâmides, as muralhas que fazemos diante do nosso coração para não crer em ti. Só tu podes quebrar e tu podes trazer a salvação, e é isso que te pedimos. Pedimos também para que tu movas a tua igreja, Senhor, para que seja uma igreja missionária, pronta a pregar o Evangelho, independentemente das circunstâncias, seja amigos, familiares ou seja quem for. Pedimos, Senhor, para que tu nos dês a graça, porque o poder já nos deste. Dá-nos a graça de saber como comunicar. Assim te pedimos em nome de Jesus.
Amém Amen. e amém.